Dando continuidade à 34ª rodada, temos Vasco e Internacional como principal e talvez o único jogo do dia nessa quinta-feira. O Vasco da Gama tem chance de se classificar para a Libertadores da América, afinal de contas, Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Botafogo tem chance, obviamente, de ser o campeão da Libertadores e o Cruzeiro, caso seja o campeão da Sul-Americana, nós poderemos ter aqui um G9, né? Então o Vasco tem chance sim de lutar por uma vaga na Libertadores, é um cenário importante, e mesmo que não seja na 9ª colocação, o Vasco tem condição ainda de se aproximar do próprio Cruzeiro, né? Então é um Vasco que ainda tem o que brigar nesse Campeonato Brasileiro, e por ser uma SAF, ainda está nesse processo aí de venda da SAF, mas por ser uma SAF é um clube que tem que dar sim resultado, principalmente porque trouxe jogadores mais caros e precisa participar dessas grandes competições. O Internacional vem muito embalado há muito tempo, né? O Internacional não perde há vários jogos, vem numa sequência gigantesca de bons resultados e tem a possibilidade de ultrapassar o Flamengo na tabela, de encostar talvez no Fortaleza na tabela. Fortaleza que joga amanhã contra o Fluminense na sexta-feira, e é um Inter que nesse momento merece essa cotação, na minha opinião, um pouco mais baixa, porque está fazendo muito por onde, tá? Vamos comentar sobre esse jogo e também sobre alguns jogos complementares nessa quinta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta, dia 21 de novembro. Bom, como nós temos aqui um jogo só, praticamente, fica mais fácil da gente coletar o maior número de informações possíveis, né? Primeiro vamos lembrar que as duas últimas vezes que o Internacional esteve em São Januário, acredito que esse jogo será em São Januário, o Vasco perdeu. Perdeu por 2-1 em 2023 e perdeu por 2-0 em 2021. 2021 que foi o ano de rebaixamento do Vasco, né? O Vasco caiu, o Botafogo caiu. Naquele ano, o Inter disputou o título até o final com o Flamengo e acabou sendo o vice-campeão, um ponto a menos do que o Flamengo, aquele gol do Edenilson anulado no finalzinho, né, contra o Corinthians. E o Vasco acabou sendo rebaixado. Óbvio, teve ajuda, né, uma contribuição negativa do Internacional. O Vasco que terminou aquele campeonato com 41 pontos, se tivesse vencido aquele jogo, teria ido a 44, não teria caído, né? O Fortaleza, por exemplo, naquele mesmo ano também ficou com 41 pontos. E se eu não me engano, por conta do saldo de gols do Vasco, o Vasco acabou caindo. Então tem ali um resquício, né? Das últimas 4 vezes que eles se enfrentaram, o Vasco só venceu uma vez, justamente em 2024, lá no Beira-Rio, nesse ano, no turno, lá na casa do Inter. Se eu não me engano, foi no Beira-Rio esse jogo, não lembro se já estava com aquela questão da enchente em Porto Alegre, mas se não me falha a memória, foi no Beira-Rio. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. Foi 2-1 pro Vasco, esse jogo aconteceu... Deixa eu ver se eu tenho o card do jogo aqui. Foi no Beira-Rio, sim, exatamente. No dia 7/7 de 2024. Então é isso. Histórico recente é de um Internacional superior, mas o Vasco venceu a última partida no confronto direto, só que na casa do Vasco em São Januário. O Inter levou a melhor nas últimas 2 partidas. Como eu falei, existe uma grande chance do Brasileirão virar G7, G8, até mesmo um G9, né? O Flamengo campeão da Copa do Brasil abre uma vaga, o Botafogo, se for campeão da Libertadores, abre uma nova vaga, e o Cruzeiro, se for o campeão da Sul-Americana, se não me falha a memória, pode se tornar também ali uma possibilidade de vaga. Mas é um Vasco que pode brigar ainda um cenário ali de 7ª colocação. Contra o São Paulo, na 6ª colocação, vai ficar difícil, porque já são uma quantidade de pontos muito diferentes. Agora, Cruzeiro, você tem aqui 4 pontos a mais só do que o Vasco, então o Vasco pode chegar, sim senhor. Os próximos jogos do Vasco, o Vasco pega o Corinthians fora de casa, provavelmente, talvez, não sei, quando você tá vendo esse vídeo já teve, né? Ou tá tendo ainda o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Se o Cruzeiro perdeu pro Corinthians, o Corinthians está praticamente salvo. Depois pega o Atlético Goianiense já rebaixado dentro de casa. O Vasco tem chance sim de chegar. O Internacional nesse momento já tá praticamente garantido na Libertadores, a não ser que algo muito estranho aconteça, né? Porque o G6 praticamente já tá garantido, e no máximo aqui a gente pode ter uma troca de posição com o São Paulo, no máximo, né? O Inter tá bem encaminhado para a Libertadores, mas é um Inter que vem muito bem e que pode buscar até uma 3ª colocação, né? Eu venho comentando sobre o Inter aqui há muito tempo no nosso planejamento, principalmente quando o Inter ainda tinha as partidas atrasadas, da possibilidade do Inter até brigar por título se não fosse todo aquele cenário vivenciado lá em Porto Alegre, né? Do Inter ter que jogar partidas fora de casa, e também da situação do Inter ter demorado um pouco a acordar, né? O Inter que dividiu um pouco a atenção na Sul-Americana, da Copa do Brasil, e demorou um pouco a acordar, mas é um Internacional que vem jogando muito bem, tá?
Por isso essa cotação do Inter é 2,20. E eu não contesto essa cotação não, acho que é uma cotação justa. Agora vamos ver se o Vasco consegue complicar a vida desse favorito ou não. Na escalação, a gente tem aqui a possibilidade de desfalque. O Emerson Rodrigues do lado do Vasco é dúvida, pode ser que o Ryan entre na esquerda. No meio, o Jair pode dar lugar para o Matheus Carvalho. E na zaga, dúvida entre Maicon e Léo, ou Léo e Maicon, né? O Léo que vinha jogando junto com o João Vitor. No Internacional, o Thiago Maia sentiu a coxa, se não me falha a memória, no treino de segunda-feira, pode ser que seja dúvida. Possibilidade de entrar o Bruno Henrique no meio, no lugar dele. Borré, Wesley, Alan Patrick e Bruno Tabata na frente. Borré, se eu não me engano, não tá com a seleção colombiana. Quem tá com a seleção equatoriana é o Ener Valencia, né? Então, provavelmente não vai conseguir chegar a tempo. Até porque eles jogam na terça. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. Eles jogam hoje. Aí não vai dar tempo, acho eu, de chegar. Aliás, até dá. Mas não sei se vai chegar o Ener Valencia, tá? Em relação a pendurados, tem bastante gente pendurada aqui no jogo no parte do Vasco. No Internacional tem alguns. Mas o que importa mesmo é a questão da escalação. No PDF de apoio, vamos lá, é um Vasco da Gama que perdeu apenas uma partida nos últimos 8 jogos dentro de casa. Mostra força o Vasco, saiu na frente em 50% dos jogos, falha pouco em marcar e tem sofrido gol com frequência. O Vasco sofreu uma média de 1,31 gols por jogo, quase o mesmo número de gols marcados, tá? Então é um Vasco que vem num bom momento em casa, não é no geral, né? Se a gente olhar o geral, não é um bom momento no geral. O Vasco perdeu as duas últimas pro Botafogo e pro Fortaleza por 3-0 ambos os jogos. Mas dentro de casa é um Vasco que já não perde há 4 partidas, no Campeonato Brasileiro há 3, mas teve também o jogo contra o Galo, o jogo da volta da Copa do Brasil, que o Vasco conseguiu segurar. Aliás, o Vasco precisava da vitória, na verdade, não conseguiu o empate, ele tomou o empate com aquele golaço do Hulk. O Internacional vinha com maus resultados e agora vem numa fase muito, muito boa, apenas uma derrota também nos últimos 8 jogos fora, uma sequência de empate ali que deu uma segurada no Inter, que foi contra o Corinthians e contra o Bragantino, adversários difíceis, claro, mas o último jogo com vitória para cima do Atlético Mineiro por 3-1, aproveitando a desatenção, né, do Galo em relação à Copa do Brasil. O Inter também saiu na frente, os mesmos números aqui do Vasco, também é uma equipe que falha pouco em marcar, mas também é uma equipe que tem sofrido gol com alguma frequência, né? O Vasco tem até um aproveitamento de finalizações melhor. Primeiro tempo, sem tantas vitórias as duas equipes, mas o Inter um pouco mais sólido em relação a derrotas. Porém, o número de gols sofridos e marcados é parecido. Segundo tempo, o Vasco já é superior no número de vitórias, tem mais gols marcados, porém teve mais gols sofridos. No frigir dos ovos, como a gente fala, né, na somatória, me parece um jogo mais tendencioso até para ser parelho. O time do Vasco marca bastante de cabeça, principalmente com o Verratti, e também tem sofrido alguns gols de cabeça, mas é um time que marca muito de escanteio, marca muito de cabeça. O time do Vasco, dentro de casa, 81% dos jogos, o over 1,5 aconteceu, o Internacional, o over 1,5 em 56% das partidas, tá? A maioria dos gols do Internacional são marcados no final de cada tempo. Final do primeiro tempo, final do segundo, e é um time que também sofre bastante nos finais de jogo. O Vasco marca bastante também no início do segundo tempo e no final da segunda etapa, e também sofre com mais frequência no segundo tempo. Me parece que essa cotação do Inter, então, ela é justa no contexto do que vem acontecendo no Brasileirão. Mas se a gente também olhar com carinho para o que o Vasco vem demonstrando dentro de casa, o Vasco ele consegue equiparar um pouco esse jogo, tá? Eu acho que a fase do Inter, de fato, ele é melhor. O Inter ele tem um pouquinho mais de decepção no ano em relação às eliminações dos mata-matas, e isso fez com que, por conta da quantidade de contratação, o Inter fosse cobrado e está dando resultado. Mas é um Vasco que, no quesito casa, consegue equiparar. Na minha opinião, é um favorito que pode se complicar, tá? Ou seja, eu não pegaria essa cotação do Inter a qualquer preço. Não que seja uma odd ruim, tá? Acima de 2 não é uma odd ruim, mas ainda assim eu respeito bastante o que o Vasco consegue fazer dentro de casa. Para mim é um jogo para correção de preço. Se você é um trader aqui, a gente pode ter uma cotação, principalmente uma movimentação mais brusca da cotação no início, caso o Internacional entre muito forte no jogo, pode ser interessante. A gente vê que o Inter não é uma equipe que costuma marcar tanto no início de jogo, né? Então mesmo que seja um momento onde o Inter vai mais para cima, não é um time que consegue produzir tantos gols, pelo menos tem sido assim. Foi até um time que sofreu mais nesses primeiros minutos do que marcou. O Vasco já é bem mediano nesse contexto, né? Mesmo número de gols marcados, número de gols sofridos. Então se a gente tiver uma equipe se sobressaindo nesse início, a gente pode ter sim uma correção, e pode até ser do Inter. O Vasco pode começar muito bem e a cotação do Inter começar a corrigir por aqui. Se você é um Panther, bom, a gente tem alguns embasamentos para se agarrar, né? Eu posso te induzir a pensar na boa fase do Internacional e também posso te induzir a pensar
uma boa fase em casa do Vasco. O fato é que, como o Vasco consegue equiparar um pouco no que ele vem apresentando em casa, eu não sei se te indicar uma vitória a seco do Inter, com essa cotação, ela é tão interessante. Talvez seja mais interessante você assistir 5, 10, 15, 20 minutos de jogo para ter uma percepção um pouco maior. É claro que o jogo é cíclico, você pode ter o Inter começando bem, depois ter um Vasco melhorando, né? O treinador consegue identificar onde o Vasco está mal e corrige. Mas se fosse para assumir o risco de um Internacional que, na minha opinião, vem no momento melhor, eu escolheria uma cotação mais elevada, tá bom? O Vasco tá na frente, talvez você possa pensar numa dupla chance do Internacional, mas ainda assim é um Vasco que merece respeito por jogar dentro de casa, pelo que ele vem apresentando dentro de casa. Nos últimos jogos entre eles, os últimos 3 jogos, o ambas marcam aconteceu, e o ambas nesse momento tá 1,95. Não me parece um cenário tão ruim, tá? Não é um time tão goleador do Vasco, a gente viu as médias aqui, é um time que marcou, em média, 1,56 só dentro de casa, e o Inter que marcou 1,25. Então, o ambas marcam, ele tá muito próximo, na minha opinião, do over 1,5, que não começa com uma cotação ruim, ela pode melhorar. Então, talvez entre arriscar o ambas marcam e pensar no over 1,5 com uma cotação mais alta, talvez o over 1,5 seja mais interessante do que o ambas marcam, tá? Porque a gente pode ter 2-0, fica mais interessante nesse momento. Aí você pode pegar talvez um over 1,5 no segundo tempo, onde as equipes marcam e sofrem mais gols, seria mais interessante. Talvez jogo 0-0 no início do segundo tempo, um over 1,5 ali, próximo de 2, pode ser legal. Ou o jogo 1-0 no primeiro tempo, mas dando o sinal que dá para buscar mais um gol no final, ali por volta dos 60, 70 minutos, tentar buscar mais um gol no fim. Pode ser um cenário bom. Fechou? Até eu confio no ambas marcam. Então, não há problema se você quiser arriscar. Porém, 56% dos jogos do Vasco dentro de casa apenas e 56% dos jogos do Inter também fora com ambas marcam. Então, eu esperaria uma odd um pouco mais elevada para valer a pena esse risco, tá bom? Outro jogo complementar que você pode ter aqui é o River Plate contra o Rivadavia. O River que depois que foi eliminado da Libertadores precisa correr atrás do resultado, né? Buscar uma vaguinha na Libertadores de novo. Tá com 36 pontos, pode se aproximar aqui do Vélez. É um bom jogo pra gente ter como complemento. O Belgrano com Barraca Central já é um jogo parelho de equipes que estão lá embaixo na tabela. Independente também tá lá embaixo na tabela. Tajeres já está aqui em cima, mesma pontuação do River, também pode ser um jogo interessante contra o Sarmiento. Aí a gente tem outras opções, tem a Bolívia, o Bolívar jogando fora de casa, geralmente na Bolívia acompanhar o Bolívar é interessante, o The Strongest também, por conta da força que eles têm ali dentro de casa. Colômbia, Barranquilla contra o América de Cali, Once Caldas e Tolima, aí Copa do Irã, Liga do México com Chivas e Atlas, Romênia tem o Steaua Bucareste entrando em campo, o Steaua está aqui na 6ª colocação, um jogo a menos, pode se aproximar lá em cima no Universitatea Cluj, o Cluj aqui embaixo também está próximo do primeiro colocado, pode ser um jogo complementar se você gosta de um submundo. Tem Copa do Rei da Espanha, Real Sociedade entra em campo, enfim. Aí tem Emirados Árabes, com o Al Ain, que é o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. É isso. Eu vou deixar o link do Radar Esportivo aqui embaixo. O espaço está aberto aqui para você me ajudar com complementos, informações e dúvidas. Se você não deixou o like no vídeo, por favor, deixa o like, ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever. Se não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal para receber todos os dias com mais de 150 competições. Link da minha parceira Betfair também vai estar aqui embaixo. E eu vejo você amanhã. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo no seu coração, um grande abraço e até amanhã.